Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui sobre fundos imobiliários e hoje a live ela é muito mais do que especial, né? A gente está fazendo uma gravação hoje, sexta-feira, dia 20 de fevereiro, que está indo ao ar agora no domingo, né? Na nossa live de destaques, a gente vai fazer esse vídeo gravado por um motivo especial que vocês vão ouvir e entender daqui a pouquinho. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês que já está chegando aqui a nosso FIA Experience 2026. Isso mesmo, como passa rápido, em 26 de março, FIA Experience 2026, muita coisa legal para acontecer, então vamos deixar sempre as inscrições aqui no vídeo para que vocês possam acessar as primeiras informações sobre o nosso evento, tá? Por que hoje o vídeo é especial? Porque assim, foi uma semana um pouco mais curta, então a gente não teve muita movimentação de mercado, mas tivemos uma muito especial, que foi do TRBL 11, Telos Rio Bravo Logística, onde teve ali uma informação muito importante para o mercado, que foi a alocação de 100% do galpão logístico Contagem, aquele que foi desocupado pelo Correios lá no final de 2024, lembram? Em outubro de 24, inclusive tivemos várias questões relacionadas ali, que fizemos inclusive live com eles, depois vários outros vídeos, aquelas obras que foram feitas, tudo isso eles vão explicar direitinho aqui para a gente já. Então, esse vídeo está sendo gravado para que a gente possa subir para vocês aqui no domingo, né, dia 22. Então, peço também que vocês deixem os comentários, que o pessoal da gestão vai sempre acompanhar para responder a todos vocês, tá joia? Então, sem mais delongas, eu vou receber aqui a Anitta Scal, da Rio Bravo, e você receber também o André aí. Muito bem. Sejam bem-vindos, tudo bom com vocês? Olá, Baroni. Obrigada por receber a gente e dar um espaço para a gente falar sobre Contagem e o fundo. Legal. André, seja bem-vindo. Obrigado, Baroni. Muito bem. Legal. Pessoal, eu acho que é mais interessante a gente começar contextualizando um pouquinho o que aconteceu em Contagem, né? Um breve contexto, aí eu acho que vale a pena. Qual foi a origem de toda essa dinâmica que aconteceu nas últimas semanas aí. Então, eu queria que vocês primeiro contextualizassem qual foi aquele episódio lá no final de 2024. Você pode começar, Anitta, por favor? Posso, claro. Em 2024, recebemos uma notificação dos Correios alegando que existiam problemas estruturais no nosso imóvel. E com isso, eles estavam pedindo a interdição do ativo. E logo em seguida eles pediram uma rescisão antecipada do nosso contrato de locação, o contrato de locação este foi atípico, lembrando que o nosso imóvel de Contagem, ele foi construído de uma forma built to suit para os Correios, e naquela época eles alegaram que o imóvel tinha algumas rachaduras e que tinham problemas estruturais. Nós, como gestores, tanto a Rio Bravo quanto a Telos, a gente fez um trabalho de avaliar o imóvel, sabendo que não existiam esses problemas estruturais. Conseguimos mostrar que não precisava ter a interdição da Defesa Civil lá do imóvel de Contagem. E a gente fez alguns reparos, né? O fundo gastou por volta dos seus 10 milhões de reais para fazer reparos estruturais no imóvel, para continuar com a alocação dos Correios. Mas como todo mundo sabe da situação econômica dos Correios, a gente sabe que isso foi um dos motivos que também eles levaram à rescisão do contrato. E, em paralelo, de uma forma muito estratégica, a gente começou a trabalhar na locação do imóvel, onde a gente começou a buscar locatários com baixo risco de crédito, porque o fundo, ele sempre, né, no passado e desde da sua concepção, ele sempre teve contratos com locatários de baixíssimo risco de crédito, inadimplência sempre foi muito baixa, e a gente quis dar um foco nesse tipo de locatário. Então, foi aí que a gestão, tanto da Telos quanto da Rio Bravo, a gente começou a desenhar de forma estratégica quem seriam os locatários que a gente aceitaria para aquele imóvel. Se quiser me complementar, André.
Acho que vale a pena dizer que o imóvel sempre foi eles chamavam de Dubai dentro dos Correios. E quando teve uma mudança de gestão, muito em vista da administração, eles começaram a largar o cuidado com o imóvel. E a gente fez o monitoramento, contratamos engenheiros para ver o quanto que o imóvel estava íntegro, e começamos a monitorar desde 2023 o imóvel. Então, hoje, a gente consegue mostrar aqui que a locação com uma empresa multinacional, que é uma das maiores do setor, e sendo que o Correios ficou até agosto do ano passado dentro do imóvel, sem dar direito a gente pegar a posse, e a gente consegue mostrar que o imóvel estava íntegro, e não tinha. A gente fez várias verificações com o pessoal, até que é uma empresa de Singapura, para mostrar que o imóvel está apto a recebê-los. Então, acho que mostra a resiliência, a força do real estate, né, do tijolo mesmo. Isso, então, só contextualizando, o fato relevante abordou justamente uma locação integral do imóvel, né, nós estamos falando de mais de 50 mil metros quadrados para a Shopee, que é uma empresa bem conhecida no mercado. Então, já falando um pouquinho mais dessa transição para a Shopee, eu queria que vocês abordassem agora eventuais investimentos que irão ocorrer. Então, já dentro do contexto agora do fato relevante, o que vocês podem comentar aqui com relação a esse tema? Tem mais investimentos para ser feito? Vai ser ou não um contrato BTS? Qual que é a força desse contrato? Enfim, o que vocês podem falar sobre essa questão da Shopee, essa estratégia que foi usada com eles? O que de fato existia, que antes no imóvel não existiam eclusas, porque o Correios operava de uma forma que não necessitava de eclusas. E o imóvel, hoje, para a operação da Shopee, eles precisam de eclusas. Então, a gente estima gastar entre 10 e 12 milhões de reais ainda para fazer essa adequação, que seria para qualquer tipo de, vamos dizer, grande distribuidor ou e-commerce para a região. E a gente estaria atualizando o imóvel para o dia de hoje, né, para as necessidades de um e-commerce do tamanho da Shopee. O imóvel, o que foi muito bom é que a gente conseguiu fazer uma locação que é com 1 mês de carência somente, e todos os requisitos que eram necessários no imóvel, fora a entrada que a gente falou das eclusas, ele já supre. Então, não existem necessidades. Ele só para lembrar, ele é um imóvel que é climatizado, e por isso o valor de locação era muito além, porque foi gasto na época, quando feito, foi gasto muito mais capital para instalar o sistema de ar-condicionado do galpão. Hoje a Shopee falou para nós, olha, se vocês quiserem, eu alugo no mercado. Até a gente conseguir um valor que é R$ 29,6 o metro, ele está muito no preço pedido. Só que não dá para eu te pagar o valor que vocês recebiam anteriormente, porque para mim o valor do ar-condicionado, eu não uso o ar-condicionado. Entendi. E, Anita, só vale lembrar que assim, o imóvel foi construído de acordo com a solicitação dos Correios, né? E era um imóvel para eles muito moderno e super tecnológico. Então, isso também mostra a força do real estate lá dentro, quando o Correio sai e entra uma empresa como a Shopee. Então, era isso que eu queria te perguntar. Então, naquele momento foi um BTS para o Correios, um galpão muito moderno, e agora é um contrato típico, porém bastante customizado para as necessidades da Shopee. Eu queria só que você explicasse um pouquinho mais isso que o André falou, desses investimentos para essa adequação do imóvel para o perfil da Shopee.
né? O que é efetivamente? Basicamente, você trazer um recheio ali para o imóvel para adequar esta operação, ou seja, você está fazendo uma atualização do imóvel que potencialmente também poderia ser muito útil para a vida do ativo, né? Não só para a Shopee, mas eventualmente outros operadores de e-commerce. É isso que eu entendi, correto? Correto, e assim, eu acho que esse foi o ponto mais sensível, né, das discussões na hora da assinatura do contrato, né? Só para fazer um pouco do histórico, a gente estava para assinar esse contrato desde dezembro de 25. E os pontos que a gente amarrou, e existem aí algumas condições que nós, como gestores, a gente precisa entregar, são essa parte do investimento, principalmente a readequação da entrada e as vagas que a gente vai fazer para eles lá dentro. Perfeito. E é um contrato de 5 anos com um impacto de 26 centavos, incluindo tanto a parte da receita quanto a redução da despesa, né? Basicamente é isso que o cotista pode esperar. Isso já a partir de maio, confere? Sim, eu tenho 1 mês de carência, a gente tem o prazo de obra, mas eles começam a pagar o aluguel a partir de maio. Então, a partir de maio já existe esses 26 centavos, mais a receita recorrente que o fundo gera com os demais locatários, e a gente ainda tem estudado o quanto que vai necessitar de investimento para distribuir o valor adicional do resquício da venda de Duque de Caxias. Então, era isso que eu ia falar, né? Coincidiu também com outro momento positivo do fundo, que é o reconhecimento da venda de Duque de Caxias, que trouxe um ganho de capital relevante. Então, acho que, de alguma forma, vocês vão desenhar isso melhor no relatório gerencial daí para frente, mostrando o que é recorrente, o que não é, até para o investidor se posicionar dentro dessa nova precificação do fundo, né? Então, a gente pode esperar isso para os próximos relatórios gerenciais. Sim. Sim. Okay. Sim, a gente ainda não deu esse guidance por conta do valor de investimento que a gente ainda tem a fazer, né? Então, a gente tem, e o André pode até me ajudar aqui, mas a gente estamos em orçamento do projeto para a Shopee. Então, quando a gente tiver 100% com todos os prestadores de serviços contratados para essa obra, a gente vai conseguir dar um direcionamento e um guidance melhor para o cotista de o que ele espera daqui para frente do fundo. Isso, acho que vale a pena dizer que a gente tem já todos os orçamentos, estamos em minuta, e que não existe, não necessariamente uma coisa está ligada à outra, porque o cotista pode falar, eles precisam primeiro fazer a obra para começar a receber o valor do aluguel, mas não, o que está em contrato é que tem 1 mês, começa a rodar o aluguel, os recebimentos, e a gente vai fazendo a obra, a gente tem um prazo de obra, e é isso, entendeu? Tá. Ele não está atrelado. Mas ainda assim é um contrato típico, né? Tem um contrato típico. Tipo, porque, Baroni, o que a gente está fazendo não é nada, não tem nada de especial. Uhum. O que eles pediram são 3 entradas de caminhão para um lado e 3 para sair, então entrada e saída que seria o padrão. Se não fosse eles, o que a gente chegou a considerar de dividir o galpão ou fazer algumas outras opções, a gente precisaria fazer essa adequação, agregando valor agora no ativo. Entendeu? Sim. Anita, dentro do possível, e se for possível, tem como você só contextualizar um pouquinho sobre a questão dos Correios, do ponto de vista de contrato que ficou para trás, a questão de questões judiciais, eventualmente. O que você pode comentar sobre a ótica aí daquilo que, enfim, pode ser informado para o investidor? Bom, nós temos 2 processos contra os Correios. Um é da inadimplência, né, do valor de locação, que ficou, que eles ficaram em posse, né, na posse do imóvel até agosto de 2025, e de forma inadimplente. Então, essa inadimplência, a gente tem um processo contra eles para o fundo receber, e inclusive dos custos, né,
da vacância que a gente tem cobrado, e o segundo processo é o processo do contrato atípico, que é da multa rescisória que eles deixaram de pagar, né, no longo do fluxo dos próximos anos. Então, a gente tem uma conta altíssima que o fundo tem a receber. Mas a gente entende que os dois processos, por estarem na esfera federal, vai ser um pouco mais moroso do que se estivesse numa outra esfera. Mas com convicção que a gente vai ganhar os dois processos. Então, a gente entende que nos próximos 7 a 10 anos a gente deve receber o valor da multa rescisória, e dessa inadimplência deve ser um pouquinho mais rápido do que da multa. Entendi. Só que se o fundo recebe, ele recebe provavelmente em precatório, né? Então é importante dizer isso para os investidores. Entendi. Mas são valores muito altos. Sim. Com relação aos investimentos que vão ser feitos para a Shopee, o fundo tem caixa, até porque vendeu imóvel recentemente, então não vai precisar de nenhum tipo de endividamento, nada nesse sentido, certo? Certo. Okay. Temos caixa. Ok. Bom, outra informação que vocês deram no Fato Relevante é que a vacância agora ajustada foi para 3,3%. Então, uma vacância residual, né? Salvo engano, no ativo em Guarulhos, não é isso? Isso, perfeito. Da antiga Alma Viva. Certo, tá bom. Bom, outra coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, considerando, né, que a Shopee ela entra agora no ativo, né, vocês pensam em chamar, e eu nem sei se isso seria possível, estou perguntando mesmo, uma nova reavaliação patrimonial, uma vez que a reavaliação ficou comprometida, dada a ausência de fluxo de caixa do Correios, ou tem que se esperar o rito normal até a próxima reavaliação dentro do cronograma? Como é que funciona isso na prática? A gente pode até chamar, acho que a questão é e foi logo que a gente foi fazer a avaliação, a gente debateu bastante, mas qual que deveria ser o valor do imóvel? E a gente fez o valor do imóvel já considerando, Baroni, a termos de mercado, que é um fluxo de caixa descontado, a avaliação. Com o valor de locação próximo dos R$28, R$29, que foi o que a gente conseguiu, qual seria o novo valor do fundo? Então, esse valor, se eu não me engano, a gente estava com valor cota perto de 94, 95, e nós estamos hoje perto de 82, 83. É claro que a gente pode rever se a gente achar que está muito distante, mas isso foi, de fato, a perda foi muito ocasionada também pelo fato de a gente ter uma quebra de contrato pelos Correios. Então, em outras palavras, o contrato BTS tinha um valor por metro quadrado implícito bem mais relevante, bem mais alto, né? E aí essa correção agora a mercado, ela fez com que essa diferença. Então, vocês, na projeção do laudo, já contemplavam uma alocação nesses patamares de preço, que foi o que aconteceu. Então, na verdade, ele está fidedigno como deve ser, né? Então, enfim, tá certo? Não sei se a Anitta quer... Ele só tem uma diferença... ele tem uma diferença no prazo da vacância, né? Porque a vacância era um pouquinho maior do que a gente conseguiu alugar, né? Porque, de fato, a gente alugou o imóvel em 6 meses, né? E aí, então, mostra a qualidade do ativo, da região, do real estate. Então, assim, isso não foi ponderado no laudo de avaliação, porque é um fluxo de caixa descontado. E lá naquele fluxo, eles consideraram uma vacância de 12, salvo engano, era de 12 meses. Então, tem esse fluxo. Só que como a gente fez a avaliação em dezembro, a gente não consegue fazer uma nova avaliação até final de março, né? Então, se a gente for fazer alguma coisa, a gente vai fazer mais para o meio do ano. Perfeito. Bom, alguns investidores podem dizer o seguinte, olha, ok, foi ótimo, mas agora essa companhia vai representar ali um pouquinho mais de 1/3 das receitas, né? 34,4, salvo engano. Agora eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de conforto, algum ponto de atenção sobre o que é a Shopee, né?
qual é a qualidade do crédito de uma companhia, de uma multinacional desse porte. O que vocês podem trazer para a gente aqui sobre isso? A gente pode falar da garantia, né, André? Garantia, Shopee, eu acho que é um dos maiores operadores de logística. A Telos tem até um outro imóvel locado para eles com inadimplência zero, né? Então, para gente, eu acho que ter um inquilino desse tamanho, uma multinacional com boas garantias, com histórico de inadimplência zerado, traz um conforto muito maior do que se a gente ainda tivesse nessa briga com os Correios, que, assim, eu acho que a alocação da Shopee foram 2 marcos, né? A primeira é a qualidade do imóvel e outra é parar aquele ruído de quanto tempo vai demorar para o fundo se restabelecer e quanto tempo vai demorar para o fundo gerar uma nova receita e pagamentos de fluxo de dividendo em cima daquele imóvel. Então, eu acho que o conforto está aí também. Agora, existe a previsibilidade, parou o ruído em relação ao imóvel, e a gente tem que fazer com que a cota volte a subir no secundário também, para mostrar essa força que os ativos do TRPL eles têm no mercado. Acho que, complementando um pouco o que a Anita falou, fora o seguro-fiança de praticamente 1 ano que a gente recebe deles, eles vão investir mais de 100 milhões de reais na operação lá dentro, então, porque eles colocam um sorter, o sorter é algo caríssimo, e tem uma questão que é super importante, é que eles hoje, eles têm um valor de mercado de 120 bilhões de dólares. Então, eles, se eu não me engano, eles estão quase que pau a pau com o Mercado Livre. Claro que eles entraram mais um pouco tardio, talvez, se você considerar a Amazon e o Mercado Livre, que são empresas mais conhecidas no mercado brasileiro, mas é uma empresa muito sólida e que está crescendo muito. Então, a gente está bem confortável com o risco de crédito, que, infelizmente, nos Correios, quando a gente comprou o BTS, não tinha garantia. O BTS normalmente não se faz em garantia, né? Mas nos nossos contratos o padrão é ter o seguro. Sim. Bom, eu quero retomar, a gente já está caminhando para o fim, já estamos com quase meia horinha já de bate-papo aqui, mas eu queria só retomar mais um ponto. E aqui eu vou me basear em informações totalmente públicas e vocês têm total liberdade de me corrigir se eu estiver equivocado. Só acompanhando o raciocínio aqui, vocês até inclusive falaram no último relatório gerencial que, considerando as correções futuras, a renda base recorrente do fundo é ali por volta de 32 centavos. Considerando mais esses 26 centavos, enfim, tem uma vacânciazinha residual, eu posso inferir, e de novo me corrija se eu estiver errado, que o rendimento mais estabilizado deste fundo recorrente, considerando o fim de carência, tudo certinho com a Shopee, é mais ou menos nessa faixa de 60 centavos. Porém, vocês têm um ganho de capital gigantesco ali acumulado no fundo, com a entrada recente do pagamento de Caxias. Enfim, vocês estão decidindo aí como é que vão fazer os desembolsos aí da obra, como vocês explicaram agora há pouco. Mas eu posso inferir que esse rendimento de 60 centavos ele é o mais recorrente e previsível do ponto de vista de base imobiliária, sem nada extraordinário? E, de novo, me corrija se eu estiver errado. Na verdade, assim, se você considera 100% da distribuição, né? Agora, se você considerar os 95, ele vai ficar um pouco abaixo dos 60. Mas com os ganhos extraordinários, a ideia é ter um rendimento por volta desse valor. Se faz a alocação da alma viva também, né, do residual, talvez aumente aí alguma coisa de centavo, né, dentro desse fluxo de receita recorrente e estabilizada. Isso. Quer completar, André? Está correto, o Alma Viva são mais 240, 250 mil reais, que seria uma locação, e
O que nós estamos trabalhando para o fundo é realmente voltar. Quando a gente fez o IPO do fundo em 2012, a gente tinha um cap de 9, e era 0,75 reais cota. Então, acho que a gente tem que brigar para voltar para os 0,75 reais cota, ver o que a gente consegue repactuar com os outros inquilinos e trazer o fundo para uma nova realidade. Entendeu? Uhum. Fato é que 2026 não tem contrato para vencer, né? E vocês estão confortáveis hoje com os patamares de preço, ou seja, a distorção talvez seria Correios, que isso, enfim, já foi explicado aqui, mas eu acho que, considerando agora os outros locatários, vocês entendem que o fundo está bastante ajustado ao mercado. Faz sentido? Faz sentido, até porque a grande maioria dos contratos, quando ocorreram tanto as revisionais quanto as renovatórias, a gente majorou o preço, né, lá dentro. Tá certo. Bom, tem mais algum outro ponto que vocês entendem que seja interessante da gente abordar, ou podemos encerrar por aqui? Eu acho que a gente agora vai começar uma nova era do fundo, né? Uhum. Encerrou a grande dúvida que todo mundo tinha, e vamos agora para uma nova era do fundo com boas notícias em breve. Legal. André, mais algum comentário? Eu acho que é importante reiterar, né, que hoje aquela preocupação toda de obra no ativo já foi superada do ponto de vista estrutural, e a questão do que vai ser feito para a Shopee também está endereçado aí. Então, como a Anitta colocou, é uma nova fase do fundo, uma nova era, no sentido de que agora o cotista consegue pelo menos ter um fundo mais ajustado a mercado. Eu sempre costumo dizer isso, né? O contrato BTS ele é muito bom, mas ele carrega também um pouco desse risco, né? Ou rompimento, ou quando você encerra o contrato num momento de mercado não tão favorável. Aqui, nesse caso, foi a primeira questão, né? Foi um contrato que começou num momento interessante, mas foi encerrado prematuramente. E isso aí a Anitta também explicou. Mas eu acho que o mais importante do investidor de fundo imobiliário, isso não vale só para o TRBL, mas para todos os outros, é você sempre olhar o valor do aluguel e saber se ele está alinhado ao mercado. Essa, na minha visão, é a maior proteção para o investidor. O contrato alinhado. E isso traz um valor patrimonial mais justo, mais coerente, ou seja, tudo fica mais fácil para o investidor se contextualizar, né, André? Perfeito. A gente, dentro desse contexto, todos os projetos nossos, aliás, estão até abaixo, então você tem alguns imóveis de Guarulhos com valor de locação perto de R$25, só que Guarulhos tem alguns imóveis que pegam 30, 32 e até mais. Então, a gente acha que tem valor para tirar ainda do fundo, e a gente está vendo que o mercado de galpões logísticos no Brasil todo foram um dos mais resilientes, e hoje, se você pegar no IFIX, são os mais valorizados. Então, tem bastante ganho e trabalho para fazer dentro do fundo e pista, porque realmente o que está faltando hoje são galpões perto das grandes cidades, porque as empresas estão crescendo muito e estão realmente precisando de galpões. Eu queria só mais um temazinho, que é a questão da alavancagem. Hoje aí na faixa de uns 18%, não tem obrigações a pagar, só tem os passivos com os CRIs. Olhando o cronograma de amortização e olhando o caixa que vocês têm e os valores a receber, né, que receberam, inclusive, é muito tranquilo para os próximos anos, eu diria, né? Não vou dizer para sempre, mas próximos anos eu acho que está bem equacionado isso. Faz sentido? A gente está com uma taxa de 7,12, que é abaixo da B hoje. A gente está para fazer agora uma amortização de mais 10 milhões de reais, então a gente vai ficar com uma alavancagem aí perto dos 16, se eu não tiver um pouco abaixo de 16 talvez, então está bem tranquilo, e é um contrato bem de longo prazo que a gente tem para pagar, então essas amortizações vão ser bem suaves, então está tudo, o fundo agora voltou a ser totalmente redondo e está super em ordem, entendeu?
eu olhando aqui pelos valores a receber e olhando o que tem em caixa e o que vocês têm para pagar para os próximos 2, 3 anos, me parece muito, muito bem equacionado, né, Anitta? Sim, a gente está confortável com o fluxo e com caixa do fundo. A nossa maior preocupação aqui foi quando a gente recebeu o valor do pagamento de Duque de Caxias antecipado, fazer uma amortização parcial aí do CRI também. Entendi. Muito bem, eu queria agradecer vocês, parabéns aí pela conquista comercial, acho que isso é importante, né? Afinal de contas, o fundo ele tem 45 mil cotistas, né? É muita gente, então acho que de certa forma esse fato relevante trouxe um certo alívio, como a Anitta falou, né? Uma nova fase, uma nova era do fundo, estrutura de capital mais ajustada, vacância próxima de zero, aluguel a mercado, então agora é seguir em frente com o plano aí. E, enfim, sintam-se sempre muito à vontade de voltar aqui para trazer atualizações. Muito obrigado mesmo, tá, Anitta e André? Obrigada, Baroni, por nos receber e escutar um pouquinho aqui da nossa gestão e do que a gente espera para o fundo. Obrigado, Baroni. Parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês, tá bom? Um abraço. E é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu quero lembrar a todos que foi um momento especial aqui desse destaques aqui para vocês, considerando que essa última semana agora foi bem curtinha, né? Então a gente optou aqui por trazer a gestão do fundo, teve essa oportunidade de fazer esse bate-papo com eles. Acho que foi muito bacana e muito produtivo, aprendemos bastante aqui. E lembrando também que estamos aí com as informações já disponíveis do FIA Experience 2026, agora no dia 26 de março. Estamos aí há praticamente um mês, então tá na descrição do vídeo aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, tá joia? No mais, um grande abraço, um bom início de semana e a gente se vê. Valeu!